Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, o segundo capítulo. Marcos 2, do 1 ao 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Assim está escrito: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar, queridos? Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por esta rica oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar, para te cultuar. Pela tua misericórdia, nós clamamos que o teu Espírito Santo nos ilumine para que voltemos para casa cheios da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Algumas coisas nessa vida, meus irmãos, nos surpreendem. Algumas coisas me surpreendem, podem não surpreender você, mas eu fico admirado com o fato de uma aeronave levantar voo com aquele peso todo e se manter lá em cima, toneladas de ferro com gente dentro, e eu fico impressionado. Eu sei que é física, mas eu fico impressionado ainda. Eu fico impressionado como Deus faz as coisas em nossa vida, como Deus criou o universo. Eu fico impressionado com a infinitude do universo. Eu fico impressionado. Eu fico impressionado com o planeta Terra. Nós estamos aqui com a sensação de que estamos firmes, né? E na verdade a gente está flutuando no universo, segurados pela falta de gravidade. Eu fico impressionado com essas coisas. E ainda me impressiona a maneira como Deus criou o ser humano. O ser humano, me impressiona o ser humano. Capaz de criar, capaz de, sabe,
chegar nesse ponto tecnológico que a gente chegou. Algoritmo, inteligência artificial, as coisas que, meu Deus, eu fico impressionado. Mas, de tudo aquilo que pode me impressionar nessa vida, meus irmãos, há uma pessoa que, sobretudo, me impressiona de maneira muito peculiar. Quem é? Ele. Jesus Cristo. Como ele é impressionante. Sabe, meus irmãos, discutir, estudar, analisar as duas naturezas do Redentor, por exemplo, a divina e a humana, já dá tanto pano para manga, já dá tanta conversa boa, nesse homem-deus, nesse ser humano tão especial, que a gente poderia ficar aqui horas e horas. Me impressiona o poder de Jesus de Nazaré. E é esse o tema da nossa reflexão hoje. O impressionante poder de Jesus. E esse texto leva-nos a refletir um pouco sobre esse Jesus, sobre o seu poder, sobre o que ele faz em nossas vidas. E uma das coisas que me impressiona é a maneira como Jesus atrai multidões naturalmente, sem tráfego pago. Naturalmente. A gente sabe como que há pessoas aí, especialmente online, na internet, que conseguem atrair, arrebanhar legiões e legiões de seguidores. Mas Jesus de Nazaré, meus irmãos, todas as vezes que ele aparecia, todas as vezes que ele atuava, todas as vezes que ele interagia, atraía multidões, impressionantemente. Diz o texto começa assim, versículo 1, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, a aldeia de Naum, não necessariamente o profeta Naum, mas é isso que significa Cafarnaum. É uma das residências de Jesus, um dos lugares onde Jesus morou. Na verdade, Cafarnaum era a residência galileia do Senhor, uma cidade muito estratégica para ele, porque ali ele montou o seu quartel-general, ali ele pôde chamar o coletor de impostos, Mateus, que trabalhava naquele lugar, ali ele pôde curar o servo de um centurião. Então, por aí a gente já tira uma conclusão de como aquela cidade era importante, porque havia ali a presença de uma autoridade romana naquela magnitude, um centurião. Isso também permitia uma sinagoga naquele lugar. Foi ali que Jesus operou também na casa de Jairo. E tantas outras coisas Jesus vai fazer ali, a lista é grande. Mas aqui ele está prestes a realizar naquele lugar mais uma maravilha. Então, alguns homens se aproximam daquele lugar e aquelas multidões chegam primeiro. Isso acontecia com muita frequência onde Jesus estava. As multidões o apertavam. Os evangelhos estão cheios desses relatos. E ele os ensinava. Diz o versículo 2. Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus pregava para eles. Você quer atrair pessoas? Então tenha algo para passar para essas pessoas. Essas pessoas que arrebanham milhares e milhares de outros seguidores pela internet afora, sempre tem algo para passar. Se é bom ou se é ruim o que tem para passar, aí os seguidores vão julgar, né? Mas o fato é que sempre tem algo para passar. E nós, como discípulos de Cristo, à semelhança do nosso Senhor, precisamos ter algo bom para passar para as pessoas. Caso contrário, em vez de atrair, nós afastaremos.
Porque as pessoas não se aproximam de uma árvore que não dê sombra ou que não dê fruto. Pelo contrário, a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus se aproximou de uma figueira, vendo que não tinha frutos. Em outras palavras, para que você serve? E diz o texto que mais tarde eles perceberam que a figueira secou, morreu, porque não dava frutos. Então, amados, o que nós estamos fazendo nessa terra, neste lugar que Deus nos colocou, senão sermos instrumentos de Deus, como Jesus foi aqui, de maneira que as pessoas se aproximam da gente e tem algo para aprender, tem algo para levar, e algo bom. Porque quem está em Cristo, jorra de dentro de si, Jesus faz jorrar de dentro de nós, água viva. O próprio Jesus é essa água. Portanto, meus irmãos, percebamos como Jesus atraía naturalmente, e isso é impressionante, isso me impressiona. Impressiona-me o fato de Jesus motivar as pessoas daquele jeito. Como ele consegue fazer isso? Só pode ser Deus. Motivação também é algo que está na gente. A gente consegue motivar uns aos outros, tá? Há quem estude até as coisas de energia. Sabe como é que é? Você estiver ruim. Aí quem chega perto de você, fica ruim também, um negócio esquisito. Muito esquisito. Porque você está enjoado. Então quem está ao seu redor vai ficar enjoado também. Então, quem é que aguenta ficar próximo de alguém que só vive reclamando? Me fala aí. Ninguém aguenta. Mas essa questão de motivar, que é o oposto, né? A gente consegue também. Motivar um ao outro, sabe? Por isso que a gente anda junto, em família, em comunidade, para que um possa motivar o outro. Isso é bíblico. Oi. Isso é bíblico, irmãos. Motivar um ao outro é bíblico. Então, observemos aqui a motivação desses homens no texto sagrado. Versículo 3. Um deles é carregado. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, por gentileza, e não esperar ali pela tela. Às vezes eu sinto falta, diante da tecnologia que a gente tem, de manter o livro sagrado aberto e ir conferindo, sabe como é que é? O pregador vai falando e você vai de olho, conferindo, isso é maravilhoso. Olha o que é que diz o versículo 3, irmãos. Alguns foram ter com ele, um deles paralítico sendo carregado, outros, pelo menos 4 deles, carregando o paralítico. A vida é assim. Ora a gente carrega, ora a gente é carregado. O que não pode é a gente desanimar nessa vida. Não pode. Carregando ou sendo carregado, a gente não pode desanimar. Mas Jesus Cristo é aquele que consegue motivar a gente. Sabe, irmãos? Isso é impressionante, isso me impressiona. Então, esses homens, diz o versículo 4, que eles se deparam com uma multidão, porque a casa estava lotada, a entrada da casa estava bloqueada de gente, e esses homens então precisam driblar essa multidão. E um deles pensa, ou talvez 2 ao mesmo tempo, por que a gente não vai por cima? E do jeito que eles estavam motivados, eu acredito que eles encontrariam um jeito de chegar a Jesus. Nem que fosse por baixo, nem que fosse cavando um túnel, sabe? Do mesmo jeito que se surpreenderam com um arado descendo, poderiam se surpreender com algo saindo da terra, assim. Exageros à parte. O que a gente está dizendo é que aqueles homens estavam motivados. E nada poderia pará-los, nada poderia impedi-los de chegar aonde eles queriam, que era o Senhor da glória. Então, eles fizeram uma abertura no teto, diz o texto, e desceram um paralítico de rapel. Eu não sei se, para quem pratica o esporte, né, o Ryan não está aqui hoje, eu não sei se 3 metros de altura aproximadamente, já é considerado uma descida de rapel. Deve ser, de qualquer forma, né? Eu sei que eles desceram o paralítico por ali.
E o texto sagrado continua. Eles chegam, conseguem o alvo de estar aos pés do Mestre, aos pés do Senhor. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Existem pessoas que só enxergam os obstáculos, enquanto outras pessoas só enxergam oportunidades. Aí a pergunta que eu faço para você: em qual das duas categorias você se encaixa? Onde você se encontra nessa história? Se você é daqueles que só vê problema, ou se você é daqueles que olha para tudo e uma oportunidade. Não podemos negar que os problemas existem, gente. Eles estão aí, é fato. Não somos negacionistas. Quem é doido? Agora, a maneira como você olha para o problema é que vai fazer toda a diferença. Se você olha para ele, já pensando numa solução, ou em 2, ou em 3, ou em 10, 100 soluções que seja, porque se uma falhar, tem outra. Então, qual é o problema? Vamos vencer, vamos superá-lo. Esses homens enxergavam oportunidades, e Jesus faz isso na vida da gente. A gente vai caminhando com ele, sabe? A gente vai crescendo com ele, a ponto de a gente chegar num nível que ele vai dizer: não, meu filho, já resolvi problema pior na sua vida. Esse aí é fichinha. Nós acabamos de cantar, sabe? Para a gente enxergar além das ondas. Acabamos de cantar para que o Senhor nos leve, nos guie mais fundo do que já estivemos. E o que vai acontecer com a nossa fé? Ela será mais firme. Esses homens estavam indo além. Eles podiam ter desistido dali. Gente, hoje não dá. A fila está grande. Quanta gente desiste por causa de fila? Ou por outra coisa. Outro probleminha. Sabe? Não dá. Gente, esses homens não desistiram. Eles foram até as últimas consequências. Dá para entender que não tinha obstáculo para aquele povo? Dá para entender que ser cristão e andar com Cristo é isso? É aprender a superar esses obstáculos? Mas outra coisa que me surpreende aqui, queridos, é a maneira como Jesus perdoa pecados. Ele perdoa pecados. Veja como está escrito aí no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus disse aquilo? Porque ele veio para isso. Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo do Senhor vai em sonho acalmar o coração de José e vai dizer para ele: filho, não tema receber Maria como sua esposa, porque ela não te traiu. Não é como você está pensando. Tira essas coisas da sua cabeça. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. E você vai dar o nome desse menino, vai batizá-lo de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo do pecado deles. Essa é a missão do Filho. Salvar-nos dos nossos pecados. Jesus veio com essa missão e ele estava ali para isso. E o que é pecado senão errar o alvo? E como eu vou saber o que é pecado, o que não é? Bíblia, palavra de Deus. Não é o que o outro diz que é pecado, é o que Deus diz que é pecado. Entende? Porque você vai andar por aí, você vai ouvir tanta coisa. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Você tem que morrer para... usar azul é pecado, usar preto é pecado. Uns exageros. Vamos para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre pecado? Pecado é contrariar a santidade de Deus, já que eu me proponho a caminhar com Ele. Pecado é eu quebrar a regra quando eu me proponho a caminhar com outra pessoa. Isso é pecado. E por aí vai. É claro que a lista é grande, mas eu preciso me orientar pela palavra de Deus. O fato é que todos nós pecamos, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, Romanos 3, 23. E o fato é que o pecado paralisa
algumas áreas da nossa vida, se não a nossa vida toda. É isso que o pecado faz. Por isso que você tem que se livrar dele. Você está no alvo, você está na direção, você está caminhando bem. Aí vem a distração do inferno, vem o pecado, rouba um tempo que você precisava estar investindo em algo sério, com Deus, desvirtua sua mente, acaba com você, destrói o seu coração, destrói a sua casa, destrói a nossa sociedade, destrói o mundo com guerras. Isso é pecado. O pecado tem o poder de paralisar-nos. Mas louvado seja Deus. Jesus Cristo tem um poder ainda infinitamente maior, que é o poder de perdoar pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, louvando esse Deus. O Jesus, cuja atitude impressionante é a de perdoar pecados. Jesus também conhece os corações. Isso também é impressionante. A maneira como ele olha para a gente e vê não apenas o nosso exterior, mas olha dentro de nós, olha no íntimo da nossa alma, olha no íntimo do nosso coração, nos conhece de dentro para fora. Claro, ele nos criou. Ele nos mantém, ele nos salva, ele sabe tudo sobre nós. Portanto, quando a gente olha aqui para essa situação, especialmente no verso 6, se você conferir e voltar os seus olhos novamente, os teólogos ali de plantão, né? Os escribas. Quem eram esses homens? Eram os homens da letra. Eram os doutores da lei. Era gente que conhecia bem a palavra. A função do escriba se confunde na Bíblia muitas vezes com a função sacerdotal. Na medida em que ele está prestando um serviço para Deus, é claro que o escriba, ele não existe apenas no contexto religioso, ele existe no contexto cultural geral, de governo, de tudo. Mas aqui, basta lembrar para Esdras, por exemplo, o maior dos escribas. Maior não, um dos mais famosos dos escribas, né? Como Esdras ali na reconstrução dos muros, juntamente com Neemias, ele atua de uma maneira muito pastoral também. Essas pessoas, elas eram importantes, não só porque escreviam bem, tinham uma boa caligrafia, sabe? Tem gente que tem uma caligrafia de dar inveja, né? Não. A letrinha redondinha, desenhado, uma prática, um negócio. Esses homens escreviam bem, porque eles precisavam transmitir a lei de Deus, escrita e oral. Eles também falavam bem. E para falar bem, para escrever bem, você também tem que entender de ortografia. Concordância, verbal, nominal, pontuação, todas as regras. Mas para além de tudo isso, eles eram entendidos de Bíblia. Eles precisavam de todas essas ferramentas para transmitir a palavra de Deus. Eles entendiam de Bíblia. E porque eles eram entendidos, logo fazem um julgamento em relação a Jesus. O que eles dizem aqui? Versículo 5. Jesus fala: estão perdoados os teus pecados. E aí, no versículo 7, eles dizem: ele não é Deus para perdoar pecados. Está errado. Jesus os confrontou, verso 8: por que vocês estão questionando o que eu faço? E por que Jesus os confronta? Porque Jesus conhece os corações. Jesus não conhecia apenas o coração dos escribas. Jesus conhecia o coração do paralítico e dos seus amigos. Como é que Jesus diz no versículo 5? Vendo-lhes a fé. Jesus não viu apenas a atitude deles. Jesus viu a fé. Jesus viu o coração deles. O texto não está dizendo vendo-lhe a fé, ou seja, vendo apenas a fé do paralítico, mas vendo a fé do paralítico e dos seus amigos, dos 5. Vendo-lhes a fé.
Jesus conhecia ali o coração de cada um daquela multidão. Jesus conhece o coração de cada um de nós que aqui estamos nessa noite. E de você também que nos acompanha online. Jesus conhece o seu coração e sabe o que se passa aí dentro. Coisa que ninguém sabe. Jesus sabe. Angústias que você nem sempre sabe a causa. Tem que procurar ajuda médica para descobrir. Jesus sabe. Jesus conhece. Portanto, meus irmãos, esse Jesus está aqui e conhece os nossos corações, sabe como você entrou aqui nesta noite, sabe como você está hoje e como você estará amanhã. Isso impressiona. Me impressiona ainda a autoridade divina de Jesus e a maneira como ele utiliza, como ele coloca essa autoridade em prática. Isso é impressionante, irmãos. Porque vejam, ele estava sendo julgado por fazer algo que só Deus pode fazer. É isso que os teólogos ali falam. E esse é um dos muitos textos que, na verdade, vem comprovar a divindade de Jesus. Para quem nega que Jesus é Deus, basta olhar esse texto e tantos outros. Jesus está agindo ali como Deus. E no versículo 9, ele vai dizer algo que vai deixar as pessoas balançadas ali para refletir. Dizer estão perdoados os seus pecados é subjetivo, né? Ou seja, não passa de palavras. E se eu disser, levanta e anda? É mais objetivo? Deus pode fazer isso? E Jesus então continua, meus irmãos, aqui no versículo 10. Em outras palavras, estou parafraseando aqui o tempo todo, vocês já entenderam. Vocês estão me chamando de blasfemo. Acaso eu estou aqui para brincadeira? Eu não acho que sou Deus. Eu tenho certeza. Meus irmãos, tem hora que você precisa ter certeza de quem você é, especialmente em situações como essas. Tem coisa que você é, tem coisa que você está. Entende? Exemplo, pastor. Eu estou presbiteriano. Pastor, você é presbiteriano, pastor? Você não está presbiteriano. Pergunta: vai existir igreja presbiteriana para sempre? Já ouviram aquele ditado, placa de igreja no céu? Já ouvi falar sobre isso. Se for por essa lógica, não. Se for pela lógica de que a igreja presbiteriana está contida na igreja invisível, eterna, sim. Ô pastor, mas bota a gente para dar uma refletida nisso no meio da pregação. Vamos refletir, vamos pensar. Hoje você está presbiteriano, amanhã você faz a mala, vai para outra denominação servir a Deus. Aí que você vai dizer o quê? Sou assembleiano. Ué, mas tu não era presbiteriano? Eu era, agora eu sou assembleiano. O que isso quer dizer para a gente? Quando eu digo eu sou, e eu digo, eu sou presbiteriano. Eu estou querendo dizer no fundo, que essa é a minha condição. Sabe, aqui eu estou presbiteriano. Gente. Mas o que eu sou de verdade, mesmo é filho de Deus. Filho de Deus. E isso ninguém pode tirar de mim. Sabe, meus irmãos? Querem ver outro exemplo? Amanhã, se a instituição, disser para o pastor Liro, você não é mais pastor presbiteriano, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, eu vou ser de qualquer jeito. Não, nós não queremos você aqui. Não, você não é mais pastor presbiteriano, é simples assim. Acabou. Não sou mais, eu estou pastor presbiteriano. Agora, uma coisa que ninguém pode tirar de você é a essência. Sabe? Você é filho de Deus.
E ninguém pode mudar isso. O inferno não pode mudar isso, gente. Júlia é minha filha. E ponto. Não adianta. Ela é minha filha e nada vai mudar isso. Louvado seja Deus. Espero que isso seja bom para ela também. Ah, tem como ir lá no cartório e desfazer tudo que é documento. Tá. Não vai mudar o fato de eu ser o pai dela. Louvado seja Deus. Dá para você se direcionar para Deus agora, entender que você é filho, é filha dele. E nada vai mudar isso. E o que o inferno está tentando fazer aqui com Jesus é negar a sua divindade, negar a sua essência. E ele, com a certeza do que ele era, do que ele é, ele diz: eu sou o que sou. Ponto final, essa é a minha missão. Você tem que ter certeza, irmão. Isso tem nada a ver com orgulho, isso tem nada a ver com esnobar. Isso tem a ver com segurança. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Oh, meu Deus. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Gente, é isso, eu sou herdeiro com Cristo, ponto. Quando você tem certeza daquilo que você é, você enfrenta dificuldades assim, de peito erguido. Ou de peito estufado, né? Cabeça erguida. Acho que é isso. Para cima. Com a certeza daquilo que você é. E aí, meus irmãos, Jesus diz no versículo 11, olha que autoridade. Olha como é que começa o versículo 11. Eu te mando. Manda quem pode, amigo. Obedece quem tem juízo. Se o inferno tem juízo, obedeça. A voz de comando do Altíssimo. Eu te mando. Meus queridos irmãos, Jesus é aquele que tem autoridade. Você gosta de mandar? Você é daqueles que gostam de mandar? Você se identifica com pessoas que gostam de mandar? Tem que aprender a mandar. Tem que aprender. Como é que manda? Tem que ter autoridade. Não é? Dizem que a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. E aí? Muita coisa para a gente pensar. Jesus não estava dando carteirada, não. Jesus estava fazendo a missão dele. Eu te mando. Ponto final. Ah, meus irmãos. Isso nos impressiona. Outra coisa que nos impressiona. Vai acabar hoje? Não, pastor, vai. É porque Jesus impressiona demais. Jesus tem o poder de curar e libertar. Isso a gente já sabe. Quem é crente, quem caminha com Deus, sabe. Mas olha, todas as vezes que a gente enxerga Jesus operando, todas as vezes que a gente lê e relê textos como esse de Jesus operando, a gente se impressiona, sabe? De novo e de novo e de novo. Porque a maneira como ele faz isso, olha o versículo 12, irmãos, a parte A. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus quer, ele opera. E ele pode fazer isso em público ou no privado. Na frente de muita gente ou sem ninguém ver. Como ele fez lá com a mulher samaritana, lá no poço, só ele e a mulher ali, trabalhando no coração da mulher, fazendo aquele milagre na vida dela. Eu já participei de reuniões, de lugares, de momentos, onde eu pude ver Deus operar assim, em multidões. Mas também já vi Deus operar nos bastidores. Sem plateia. Porque é assim que Deus faz também. 20 anos atrás, eu pastoreava a igreja presbiteriana de Itaúna, Minas Gerais. Lá onde a Júlia nasceu. Mineirinha. E havia acabado o culto de semana. Era uma quarta-feira, ou quinta, não me lembro mais. Tínhamos ficado apenas eu e um diácono, ele organizando, fechando a igreja. De repente a sogra dele chega. Toda torta.
pastor, não estou aguentando, chorando de dor. Ora por mim, pastor, ora por mim. E eu, bora orar, minha irmã. Deus, tenha misericórdia. Deus, cura a tua serva, Deus. E a gente já ia levar para o hospital. Eu ia botar no carro e já ia levar para o hospital. Irmãos, impressionantemente, terminamos de orar. A mulher ficou ereta. Olhou para mim com o olho arregalado, olhou para o genro dela. Não é, pastor? Igual acontece nessas igrejas, sabe? Não é, pastor? Falei, glória a Deus, minha irmã. E ela fez igualzinho lá, ela ainda deu os pulinhos, sem eu mandar nem nada, porque eu não falei nada não, ela que deu os pulos assim. Ô pastor, glória a Deus, eu falei, aleluia. Ô gente, não é o instrumento, é a fonte, sabe como é que é? É ele que opera quando ele quer, do jeito que ele quer. E quando ele opera mesmo. Agora, vai ter momento que você vai orar com muita fé. E as coisas não vão acontecer do jeito que você gostaria. E Deus vai dizer para você, não, meu filho. Eita, essa geração birrenta que não sabe ouvir não, hein? Como é que vai fazer andando com Deus? Achando que Deus tem que dizer sim para tudo quanto é oração? Meus irmãos, quando isso acontece, a gente precisa olhar além das ondas. Quando Deus diz não, a gente precisa entender que Ele está no controle de tudo, Ele está acima de tudo, e Ele sabe o que é melhor para a gente precisa confiar. A gente precisa entender que Deus é aquele que conduz a nossa vida com perfeição, com sabedoria, e Ele sabe a hora de operar na nossa vida. Se Ele curar, vai ser bom? Ora, se vai. Meu Deus, vamos dar muito glória. Muito aleluia, muito graças a Deus. Gente, mas se Ele não operar, e Ele disser apenas, estão perdoados os teus pecados, contente-se com isso, porque isso significa salvação. Aquele homem não precisava mais de andar do que de ter os seus pecados perdoados, não. Aquele homem entrou ali, naquele lugar, precisando ouvir exatamente o que Jesus disse de cara. Estão perdoados os teus pecados. Porque Jesus conhece os corações. Sabe-se lá que besteiras aquele homem havia cometido na vida, gente. Sabe-se lá o peso que ele carregava nas costas por causa do seu pecado. Ele estava precisando ouvir exatamente aquilo de Jesus: filho, fique em paz, tire esse fardo das suas costas, porque os seus pecados estão perdoados. É disso que a gente precisa, irmãos, de salvação. E o melhor, Ele já nos deu, aleluia. Ele já nos deu o que tinha de melhor. Se Ele nos salvou, o resto é fichinha. Ponto. Para comer de conversa. Que câncer, que nada. Que câncer em estágio avançado das galáxias. Se Deus quiser levar, Ele vai levar. Mas se Deus quiser curar, é num piscar de olhos. A gente tem que ter o pé no chão, irmãos. Esse instrumento aqui, ele é poderoso, vocês sabem, né? A gente sobe aqui com temor de Deus no coração. Porque o que a gente fala, a gente tem que falar na Bíblia, em nome de Jesus. Para que as pessoas não saiam iludidas, para que as pessoas não saiam jogando tudo quanto é remédio fora, desmarcando tudo quanto é consulta, porque não é assim que funciona. Não é assim. A gente precisa entender que Deus age no natural e no sobrenatural. Ele age do jeito que Ele quiser. Sabe? Outro dia eu disse aqui que saí de casa para fazer uma caminhada em 2 quarteirões. Eu acho que foi se eu fosse contar. Se eu fosse contar. Aí eu falei que eu saí de casa para andar 2 quarteirões.
Aí de repente eu cismei, olhei para o relógio que dava tempo, que eu tinha pensado dar uma cochilada. Tinha acordado cedo, trabalhado o dia todo, tinha o culto à noite, ia pregar, eu falei, eu vou dar uma cochilada de meia hora. Aí eu olhei para o relógio, olhei para a cama, eu falei, eu vou dar uma caminhada, vou esticar isso aqui. Aí saí, pronto para dar 2 voltas no quarteirão, mudei de ideia no caminho, falei assim, eu vou correr. Eu vou para a praia. Quem conhece Jardim Cambori ali, Norte-Sul, lá do canto do centro de celebrações, lá daquele supermercado novo ali do kart. Falei, eu vou para a praia. Olhei para o relógio, ainda tem 1 hora, meia hora para ir, meia hora para voltar, andando e correndo. Administrei, agilizei, ainda cheguei lá, fiquei 10 minutinhos, curtindo a praia, orando, falando com Deus, voltei. Aí eu contei isso aqui. Aí depois fui para casa pensando, falei, meu Deus, e se quem estava me ouvindo cismar e meter a cara de correr logo de cara, sem nunca ter corrido, e pá, e para a glória? Porque tem gente que pensa, que sai motivado, entendeu? Sai turbinado, aí chega lá e... Pô. Gente, como diz um presidente que passou por aí, é espírito atleta, né? Como é que é? Porte atlético. Eu não corro muito não, mas eu faço essas loucuras desde criança. Então é devagar, é devagar. Fé é a mesma coisa, sabe? Então você vai caminhando com Deus e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Por que eu falei isso, gente? Por que eu entrei nesse assunto? Porque eu estava dizendo que você, que está passando por enfermidade grave, e ouve alguém falando nesse instrumento poderoso, não pode simplesmente sair daqui agindo de qualquer jeito. Pé no chão. Pé no chão. Caminha com Deus, caminha com fé, fala com o seu Senhor. Mas a gente já vai encerrar aqui. O Senhor, o poder dele, o poder de Jesus, me impressiona, porque ele sempre surpreende. Sempre surpreende. Olha o restante do versículo 2. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, Deus já fez tanta coisa boa na minha vida, mas tanta coisa boa, que se Ele me levasse, no dia que Ele me recolher, eu não tenho nada para reclamar. Eu sei que a maioria de vocês, se não todos, pensa assim como eu. Não tenho nada para reclamar. Só agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez na minha vida. Mas tem uma coisa: enquanto vida Ele me conceder nessa terra, toda manhã vai ser uma novidade, porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. E você pode se levantar com fé, e pode botar o pé na estrada com fé, que à noite você vai ver as maravilhas que Deus realizou durante o dia. Porque Ele vai estar com você, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que nos surpreende dessa forma, irmãos. E se há alguma coisa que a gente ainda não viu acontecer, se ainda falta você como crente dizer como esse povo aqui, jamais vimos coisa assim, então pense, o que Deus ainda não realizou na sua vida? O que você está orando, está pedindo a Deus que você ainda não viu acontecer? É a conversão da sua esposa? É a conversão daquele filho? É aquele milagre que só você e o seu Deus sabem que você tem pedido? Pois pode acreditar conforme que está escrito na palavra de Deus. A qualquer momento, o Senhor pode dizer: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa, e aí sim você poderá dizer: louvado seja o Senhor, nunca vi isso acontecer na minha vida. Nunca. Essa é a mensagem do Senhor para o seu coração hoje. Você ir para casa pensando nesse Jesus que é impressionante. O poder dele é impressionante. E eu gostaria de orar pela sua vida. Vamos ficar em pé, queridos?